Olá, boa noite, meus queridos amigos. É com muita alegria que saúdo a todos que passam a nos acompanhar a partir deste instante, com mais uma transmissão ao vivo pela página Cefec, Centro Espírita Fé e Caridade da cidade de Jaú. Inicialmente, eu gostaria de externar o meu abraço fraterno e sinceros votos de um promissor e feliz 2021 com muita paz, saúde, harmonia em cada coração, em cada lar. Quero também agradecer aos amigos da casa, o Edson Maldonado, o Diego Bernardo e demais confrades pelo carinho com que sempre nos têm renovado este convite. Porém, antes de adentrarmos a pauta de nossos estudos e reflexões desta noite, com o tema Eu Sou o Pão da Vida, convido aos amigos que elevemos nossos pensamentos e corações em uma prece inicial, exorando ao mais alto que as boas energias e suaves vibrações nos envolvam, em nome de Deus e de Jesus. Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenares, mas queremos agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei. Apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste, e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre. Assim seja.
Então, que Deus possa nos guardar e manter-nos em sua paz. Meus amigos, renovam-se os votos de fé, de esperança, por dias melhores. Com o alvorecer de um ano novo, anunciando boas-vindas, repetem-se os atavismos humanos na Terra, com suas culturas supersticiosas, com as suas simpatias de final de ano, como que tais crenças e práticas, de alguma forma, pudessem garantir um ano mais promissor e repleto de sucessos. Citando algumas delas, os povos antigos, por exemplo, eles acreditavam que fazerem barulho era uma maneira de afugentar os maus espíritos. Eles encontravam. Foi daí que surgiu o costume de soltarem fogos, gritarem, fazerem sons de corneta, batuque, para comemorar a chegada do Ano Novo. Já o velho hábito, que conhecemos de comer lentilhas, foram os imigrantes italianos que trouxeram para o Brasil. Eles acreditavam que bastava uma colher de sopa desse alimento para garantir um ano inteiro de fartura à mesa. Já em Portugal, é típico desse país a mania de comerem uvas na virada do ano. Pois imaginam que devorar 3, 7 ou a quantidade de uvas correspondentes ao seu número de sorte garantem prosperidade e fartura de alimentos. Além disso, acreditam também, como na tradição árabe que guardam romã na carteira até o ano seguinte, que essas sementes de uva estaria ligada à fartura para atrair dinheiro. Uma outra também superstição bastante comum em vários países é o hábito de consumirem carne de porco na virada do ano. Isto porque, segundo a crença popular, a carne suína provém de um animal que fuça para a frente, garantindo fartura para o ano inteiro, que é diferente das aves, como o frango e o peru, que ciscam para trás, representando a má sorte, trazendo infortúnios. O vestir de branco, pular 7 ondas, um costume também trazido pelas religiões tradicionais africanas, como forma de paz, luz, sorte e proteção. Portanto, um grande número de criaturas humanas continuam fadadas e se utilizando desses quiméricos artifícios, com extremada confiança cega de que uma força milagrosa e poderosa transformará suas vidas. Desatentos de que a felicidade não é uma conquista gratuita, mas dedicação e esforço diário, perseverante. Mas infelizmente, meus irmãos, muitos ainda permanecem arraigados ao culto prestado do bezerro de ouro, que se outrora fazia no tempo de Moisés. Ou seja, procurando satisfazerem suas emoções e apetites materiais, nas sensações imediatas do materialismo e dos prazeres de toda a ordem, totalmente divorciados e indiferentes às leis divinas. Outros são aqueles que caem na irracionalidade, prometerem serem mais fraternos, solidários, cordatos, amáveis, pacientes e tolerantes a partir da virada do calendário. Como que se essa nossa famosa folhinha gregoriana de 365 dias é quem ditasse as regras de boa conduta. Mas, que significado ou lição nós poderíamos tirar de tudo isto? Foi quando então Jesus respondeu
conforme está no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Embora a literalidade das palavras encerrada por Jesus, como em outras ocasiões, quando ele assim pregava suas palavras, o seu ensinamento não se reportava tão somente ao pão que nutre o corpo. Não. Suas sábias advertências eram sempre um convite amoroso para aquelas mentes ainda limitadas pelos assuntos espirituais, cuja missão sublime foi oferecer o alimento imperecível e eterno por meio do seu evangelho de amor e redenção. E há mais de 2 milênios, como sabemos, embora convivendo com suas propostas de libertação e iluminação, continuamos aí insensatos, negligentes e poucos interessados por este alimento divino que o Cristo Jesus nos ofertou e vem nos ofertando. Preferindo desse modo transpormos as portas largas das facilidades, das ilusões e fantasias que o mundo nos descortina. Lastimavelmente, este tem sido o comportamento e a realidade do espírito humano até hoje, onde temos buscado de forma imprevidente a nossa felicidade por meio de atalhos infrutíferos, poucos compensadores, sem a responsabilidade do trabalho e do comprometimento da construção íntima. Aguardamos as benesses do céu, sem o esforço e o sacrifício do serviço digno. Ou como, nessas lúcidas palavras que Allan Kardec bem nos coloca, ou nos colocou, né, lá na obra em A Gênese, queremos uma escada para ascender na terra e não subir ao céu. Muito importante isso. Ouça, quem tem ouvidos de ouvir, disse-nos o Mestre Jesus. Não podemos mais, meus irmãos, alegar ignorância. Ante as suas palavras, uma nova era se aproxima para o nosso planeta Terra. Uma nova era mais justa, mais solidária e fraterna. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, em seu capítulo 138, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos declara: o Senhor continua ensinando e amando, orientando e dirigindo, mas porque a surdez prossegue sempre, chegam a seu tempo as bombas renovadoras do sofrimento. É aquele ditado, né? Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Ou ainda eles querem, assim, Emmanuel nos dizer que estamos sendo maus administradores, maus empreendedores das palavras de Deus. Exatamente isto. A maneira da parábola, né, do semeador que, deixando cair boas sementes entre as pedras e outras entre os espinhos, e sobrevindo às tribulações e os cuidados deste mundo, pouco ou quase nada temos produzido de bom. Temos estacionados à beira da nossa própria evolução. Dessa forma, meus amigos, fica aquela pergunta para que possamos refletir. Como temos lavrado a terra de nossos corações? O que temos feito das sementes que o Mestre nos confiou? O que temos colhido no campo de nossas almas? O joio ou o trigo? Segundo o livro Êxodo, nas escrituras judaicas, o maná era o pão do céu, entendido, né, como o alimento produzido milagrosamente e fornecido por Deus ao povo israelita, e que foram
ali conduzido por Moisés, no deserto, rumo à terra prometida. Como em tudo, a pedagogia de Jesus era sumamente extraordinária, transcendendo aquelas mentes ainda distantes do que ele próprio afirmara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Trago agora um vídeo onde representa bem o contexto desta passagem sobre o pão do céu. É muito bonito. Vamos ver. Rabi, quando chegaste aqui? Na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. E faremos para executarmos as obras de Deus. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Pois bem, de lá para cá, sempre houve uma natural e crescente, desenfreada busca pela conquista do poder. Isso já é dos próprios tempos. Pela busca do dinheiro, pelas posses, pela posição social. E absorvidos no materialismo dos prazeres imediatos, temos perdido muito da nossa referência espiritual com Deus, justamente por ocasião da excessiva preocupação do hoje e pela ansiedade do amanhã, pelo que vestir, pelo que comer e beber, asseverando-nos com forte razão o apóstolo Mateus no seu evangelho, em não nos preocuparmos com o amanhã, pois o amanhã já traz as suas próprias preocupações. A cada dia, basta o seu próprio mal. Com este nocivo comportamento, muitos têm se agarrado nas palavras de Deus como a uma tábua de salvação, mas com um único móvel: não perderem de vista a sua felicidade neste mundo, ajustando desta forma um pretexto conveniente aos seus interesses e ocasiões pessoais. Asseverou-nos Jesus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Fazem, portanto, desta sublime máxima do Mestre uma espécie de barganha ou troca de favores, com o propósito de garantirem sucesso e prosperidade nos negócios. E não raro, nós encontramos esses tipos de argumentos e pensamentos assim: olha, gente, eu estou precisando ir mais ao centro, sabe? À igreja, ao templo, enfim, não importa a denominação. E Deus precisa me ajudar naquele amor mal correspondido. Eu preciso fechar aquela compra, aumentar os meus lucros, subir de cargo na empresa, trocar de emprego, como dizemos, sair do buraco, da pindaíba.
Então, possuirmos um relativo conforto e bem-estar que atenda às nossas necessidades físicas é o que basta. Pois a lei de trabalho e progresso nos faculta a isto como um direito. É da natureza. No entanto, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça consiste em priorizarmos e vivenciarmos sua soberana vontade e bondade conosco, na medida e no tempo certo. Compreendendo, por fim, de tudo aquilo que recebermos posteriormente, será por acréscimo de vossa misericórdia. A misericórdia de Deus, não por méritos, como muitas das vezes temos imaginado. Então a humanidade, ela está faminta desse pão espiritual. E que justamente por falta desse comprometimento com Deus e amor ao próximo, estamos vendo os jovens dispersos e transviados dos ideais mais nobres e superiores. Outros chafurdados na irresponsabilidade do ódio, do crime, como o homicídio, as bebidas e drogas ilícitas, a prostituição e a banalização aviltada do sexo. Vejamos, não estamos querendo aqui radicalizar ou generalizar a posição de nossos jovens. Não, muito pelo contrário. Até mesmo porque, segundo uma comunicação espontânea dada por um espírito de nome Sr. Privat d'Anglemont, em 30 de setembro de 1859, embora atestando uma condição espiritual pouco elevada, suas palavras, contudo, demonstram ou encerram um cunho de verdade, de sensatez e moralidade, conforme está relatada na Revista Espírita do ano de 1859 por Allan Kardec. Vamos ver o slide, então. Diz lá, a juventude deve ser estudiosa. Deve, pelo trabalho, fortalecer a inteligência, a fim de melhor conhecer e apreciar os homens e as coisas. E prossegue, o senhor Privat, ponderando no parágrafo seguinte. Há uma outra frase que estamos vendo aqui no próximo slide. Sei que a juventude necessita de distrações, pois o contrário seria antinatural. Não obstante, não as deve ter em demasia, porque aqueles que na primavera da vida só pensou no prazer, prepara para mais tarde terríveis remorsos. De forma semelhante, meus amigos, é o que nos continua elucidando o espírito de Emmanuel nas entrelinhas do capítulo 138 da obra Vinha de Luz. Como está aqui. Absorvidos pelas preocupações imediatistas da esfera inferior, transformaram esperanças em ambições criminosas, expressões de confiança em fanatismo cego, aspirações do alto em interesses da zona mais baixa. Desse modo, essas têm sido as nossas reiteradas e viciosas condutas de passados errôneos, da qual temos nutrido o corpo e o espírito. Pois afirmou Jesus, ninguém chegará ao Pai senão por mim. Ou seja, somente Ele poderá nos conceder o verdadeiro pão da vida para que não tenhamos fome. O materialismo atende às necessidades do corpo, mas não a do espírito. Moisés socorria a fome de seu povo com o pão material e Deus com o pão espiritual.
Então, esta é a razão de tantas pessoas aflitas, angustiadas e deprimidas hoje em dia no mundo. Apesar dos bens que possuem e do conforto que gozam. Como mesmo naquela memorável passagem narrada em Lucas, no capítulo 19, onde Zaqueu, o rico chefe dos publicanos, amontoando muitas riquezas por usurpar os menos favorecidos, como coletor de impostos que ele era, houve um dia em que ele se sentiu tomado por um enorme vazio existencial. E subindo numa figueira, esperou ansioso o Messias passar por Jericó. Daquele então dia memorável em diante, renasceria um novo homem, mais generoso, justo e fraterno com seus compatriotas. Passando a compreender e absorver nas divinas palavras do meigo nazareno, aquele que lhe seria o pão do céu e da vida eterna, como alimento espiritual. Pois como está anunciado em Marcos, em seu Evangelho, no capítulo 8, versículo 36, de nada adiantará ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. A displicência com relação ao aprendizado e ao exercício no bem tem levado a efeito comprometedoras e desagradáveis consequências ao espírito humano. Vivemos, assim, tempos difíceis, do pranto e ranger de dentes, da ceifa e separação entre o joio e o trigo. Como nesses tempos de vicissitudes e tribulações da pandemia, onde tantas vidas têm sido ceifadas. Fazendo alusão àquele provérbio que alguns atribuem a si mesmo, estou comendo o pão que o diabo amassou. O pão do desespero, o pão da revolta, o pão da desunião e da discórdia, o pão do erro e da ofensa, o pão da dúvida. Mas, ainda que as provações do mundo se abatam com todo o seu rigor, e as pedras e espinhos do caminho firam os nossos pés, arrefecendo-nos na coragem e na fé, povoando-nos a alma de sombra e medo, ainda assim, meus irmãos, ainda assim, confiemos e trilhemos, resolutos de que um porto seguro nos aguarda. Pois Jesus é o caminho. Ele já nos disse isso. Ele é a verdade e a vida. Assegurando-nos desde muito com o seu verbo convincente e luminoso que não nos deixaria órfãos. Não nos deixaria. Quando ele disse também, em propícia ocasião, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então, este profundo ensinamento do Mestre a todos nós recai sobre uma outra afirmativa por ele vivenciado, quando aqui ele esteve em sua missão. Disse ele assim: tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu tenho vencido o mundo. Como ele venceu? Naqueles tempos em que ainda a compreensão humana era mais ainda recalcitrante em seus sentimentos. Portanto, meus irmãos, quando nós passamos a reclamar de tudo e de todos, que é isso da natureza humana, não é? Deixando-se
queixando-se do peso da própria cruz, que nada mais vale a pena nesta vida por somente recebermos ingratidão, a traição das pessoas, desgostos familiar, o desemprego, as contas vencidas, a sorrateira enfermidade e tantos outros dissabores a nos infelicitar. Recordemos de uma coisa, que a convalescença é processo gradual de recuperação para readquirirmos novas forças. Novas forças. Pois não estamos aqui de férias neste planeta. Nem mesmo gozamos ainda das alegrias de um mundo regenerado. Estamos em busca dele, mas ainda não. Estamos matriculados nessa escola de provas e expiações, onde Jesus, o grande educador e diretor de almas, aguarda pacientemente que tiremos boas notas, para quando então retornarmos à casa do Pai Maior, possamos mostrar o boletim da vida com cores verdes e azuis. A maneira, do filho que chega orgulhoso em casa e mostra para o pai também que fica muito orgulhoso do filho que foi bem no ano letivo. Nossas reencarnações têm sido então representadas por essas sucessivas repetências de enganos e equívocos, da qual ainda permanecemos aprisionados sob o jugo de velhos fardos e perpetramos com os crimes nefandos e desobediência às leis de Deus. Mas o compassivo amor de Deus vela e espera por todos nós, ainda que avancemos a passos lentos e curtos, buscando a nossa evolução espiritual, tranquilizando-nos o Divino Amigo, que rogaria ao Pai um outro Consolador para conosco permanecer. Em o Novo Testamento, é narrado pelos 4 evangelistas aquele famoso episódio sobre a multiplicação dos pães. Acredito que todos já conhecem. A multiplicação dos pães e dos peixes. Considerado um fenômeno milagroso por algumas teologias cristãs, que ocorreram em 2 oportunidades distintas. Uma em região desértica, nas proximidades de Betsaida, e a outra antes do território de Magdala. Em a Gênese, no capítulo 15, do item 48, obra de Allan Kardec, ele considera a possibilidade, veja bem, a possibilidade, Kardec não está afirmando nada, a possibilidade de que Jesus tenha eliminado a sensação de fome, não por materialização de pães e peixes, como está ali dentro, narrado nas escrituras bíblicas, mas pela irradiação de suas energias magnéticas sobre a multidão que ali estavam ávidas, concentradas em suas palavras, onde acabavam de certa forma, de certa sorte, esquecendo temporariamente a fome daquele povo. Por comparação, seria mais ou menos assim, como uma infortunada e pobre mãe que, nada tendo o que dar de comer aos seus filhinhos, aflita e angustiada, passasse com todo o seu amor a orar, cantar, ou mesmo contar histórias procurando minimizar ou distraí-las da fome. Ocorre disso. Ocorre muitas vezes isso. Contudo, não podemos também nos esquecer que Jesus, noutras oportunidades, ele agiu sobre as propriedades da matéria, modificando-as, como na transformação de água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. Neste contexto,
que estamos aqui abordando, buscando também nos livros Mecanismos da Mediunidade por André Luiz, de um outro livro chamado O Espírito do Cristianismo por Caibar Schutel, ambos eles defendem a ideia de materialização dos pães e peixes, da mesma forma que espíritos e objetos são materializados. Porém, vejamos, sob a luz da doutrina. Ainda que ocorresse a materialização dos pães e peixes, nos ensina o codificador do Espiritismo em O Livro dos Médiuns, no capítulo sobre o laboratório do mundo invisível, que tais alimentos seriam de existência temporária, ter mesmo uma aparência real, ser formado, mas não criado. Sobre isto, vejam a resposta pelo Espírito de São Luís quando questionado por Allan Kardec. Nós vamos encontrar ela lá no item 14 do capítulo 8 do Livro dos Médiuns. Vamos ver o slide. Diz lá. É a pergunta que Kardec faz. Os objetos, tornados tangíveis pela vontade do Espírito, poderiam ter um caráter permanente e estável e virem a ser usados? Vejam bem a pergunta. A resposta. Isso poderia dar-se, mas isso não se faz. É que está fora das leis. Agora, é natural que as opiniões e pontos de vistas por eminentes estudiosos diverjam a respeito. Mas é bem verdade também que Jesus poderia perfeitamente, a qualquer momento, manipular e modificar as energias da matéria mais elementar que conhecemos na natureza, transferindo e materializando esses fluidos como lhe aprovesse, justamente porque ele era o detentor deste poder, como igualmente um profundo conhecedor do fluido cósmico universal. Uma outra hipótese, bem mais simples e aceita que poderia ter ocorrido, era o fato de a multidão trazerem consigo em seus farnéis. Farnéis eram tipo uma bolsa, alguma sacolinha, que eles carregavam consigo para os lugares que eles acompanhavam Jesus. Então, nesses farnéis eram trazidas pequenas porções de alimentos, a exemplo dos discípulos que disseram ao mestre, num momento: Mestre, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Foram o que eles disseram ao Jesus. Então deduzimos, imaginando, que por determinação de Jesus, ali fosse feita então uma doação coletiva daqueles alimentos para ser repartido entre todos igualmente. Então nós frisamos também aqui, isso é mais uma hipótese, não é uma afirmação. Ok, meus amigos? Mas, de tudo isto, a verdadeira intenção de Jesus estava acima de quaisquer demonstração material para aquele povo. Quando disse aos seus discípulos: Dai-lhes vós mesmos de comer. Isto significa que eles também, os discípulos, tinham capacidade de ensinar as palavras de Deus. E mesmo dar do pouco do alimento material, atendendo ao exercício da fraternidade e da solidariedade. Sem desejarmos muito nos aprofundar ou alongarmos o mérito da questão e das exposições que a ciência espírita tão ricamente nos desdobra, o mais importante desse extraordinário episódio é a sua essência moral e espiritual que ela encerra. Ou seja, aquele que se alimenta das palavras divinas
perpetuará em espírito e verdade. E que, nutrido desta paz, da fé viva e contagiante, do verdadeiro e nobre conhecimento, jamais terão sede ou fome, sem se perderem nos obscuros dias de provas ou expiações. Assim como Cristo, Jesus, conclamou o seu povo e discípulos na sublime tarefa de divulgação e emancipação de seu evangelho, cabe a nosso turno e sem esmorecimentos envidarmos esforços na multiplicação desses perenes alimentos aos que padecem no caminho pela falta de fé, esperança, luz e caridade. É o nosso dever como cristãos. Portanto, caros amigos, que este pão da vida e a água viva que o pastor divino se referiu junto à mulher samaritana, saciando a fome e a sede da alma por meio do seu infinito amor, por todos nós, continue sendo multiplicadas no seio de nossos lares e corações amigos, aplicando-se, desse modo, a inovidável promessa do Mestre querido a toda a humanidade, conforme está no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A maneira daquela imensa multidão desordenada e aflita que, junto ao Cristo, reclamavam a sua doce e a amorosa assistência de paz e consolo, a partir da sublime significação da multiplicação dos alimentos e velhos costumes, possamos, então, converter em generosos e fraternos sentimentos ao próximo, pedindo assim: Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis que brilham nos infinitos, Pai amoroso e bom, Pai de todos os seres aflitos que gemem, que choram, que se debatem, que se estertoram nesse mundo de dores e de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, nome que em todo o universo exprime ternura, concórdia, misericórdia, exprime amor. Venha ao nosso coração, Senhor, o teu reino de claridade, nesta estrada augusta que nos leva à perfeição. Cumpra-se o teu mandamento, Senhor, mandamento que não vacila, mandamento que não erra, seja nas engrenagens dos céus, sejam nas lutas da terra, onde ainda deparamos tanta mágoa, tanta dor, tanta violência e sofrimento. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, mas dá-nos hoje o pão em nosso caminho. Permite que ele seja amassado com o trigo do amor nas mãos de carinho dos nossos amigos espirituais. Auxilia-nos também, Senhor, em nossos deveres cristãos. Aprendamos a amar a todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que ainda se acham distanciados do bem sob a proteção de Jesus. Livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante ainda da tua luz. Perdoa-nos, ó Pai, os erros escabrosos, de passados tenebrosos, de iniquidades e de dor, para que a tua ideal igreja, a igreja da fraternidade e da verdade, a igreja da justiça, a igreja da revelação imortalista, realize dentro de nós o altar venerando da mais expressiva caridade, para que nele então
se possa cumprir a vontade do teu inesgotável e santo amor, hoje e para sempre, e que assim seja. Muito obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, Pai de nossas vidas. Muito obrigado, meus irmãos.